E nós estamos vendo agora o estado de humilhação de Jesus. Jesus teve um estado na vida dele que foi de humilhação. Foram 5 estágios. Primeiro foi a encarnação dele. Pastor, mas por que a encarnação dele foi uma humilhação? Olha, ele era Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou-se da glória dele. Vamos ver esse texto para a gente fazer a ligação? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, de 6 a 9. Filipenses 2, de 6 a 9. Filipenses 2, de 6 a 9. Cada um pode ler um versículo, por gentileza. Filipenses 2, de 6 a 9. Filipenses 2, 6 a 9. O estado de humilhação de Jesus. São 5 estágios. Vimos primeiro da encarnação. Por que a encarnação foi uma humilhação? Ele se esvaziou-se para se tornar servo. Filipenses 2, de 6 a 9. Quem achou pode ler, por gentileza. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Continua lendo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então aí então, nós estamos vendo, ele se esvaziou de Deus, tomou forma de homem, tomou forma de servo e foi obediente até a cruz. O que é essa humilhação? Nós sabemos que Jesus é o legislador do mundo, e aí ele se submete à lei. Ele faz uma lei e se submete a ela. Então ele se humilha. Como um de nós temos nas nossas casas de alvenaria, de tijolo. A partir do momento que eu deixo a minha casa e vou morar numa casa de madeira, num barraco, eu me humilhei. Eu fui no estágio de humilhação. É isso que ele tem que entender. Para Deus, para Jesus, ser homem é uma humilhação. Então, o estágio de Jesus, no estado de humilhação, o primeiro estágio foi a encarnação. O segundo estágio, nós vamos começar agora, fala sobre os sofrimentos do Salvador. Então, durante a humilhação de Jesus, Jesus também passou por um momento de sofrimento. Primeira coisa que eu quero destacar, ele sofreu durante toda a sua vida. Querido, às vezes nós achamos que o sofrimento de Jesus está limitado aonde? Da traição para frente, ou do Getsemane para frente. Não, queridos. A partir do momento que Jesus veio ao mundo, ele começou a sofrer. Ele começou a sofrer. Quer ver alguns exemplos disso? Primeira coisa, assim que ele veio no mundo, toda a sua vida foi uma vida de sofrimento. Primeiro, ele veio ter uma vida de servo. Rei dos reis nasceu na casa de quem? De um carpinteiro. Já começou daí. Ele poderia ter nascido como filho de um rei, não é? Ele nasceu da linhagem de Davi mesmo, o pai dele era rei, ele já nasceu filho de carpinteiro. Detalhe, os judeus não estavam no comando na época que Jesus nasceu, eram os romanos. Então, quer dizer, ele já veio servo dos judeus que já eram dominados pelos romanos. Então, a vida de Jesus já foi totalmente sofrimento. Quer ver uma expressão de sofrimento, uma coisa difícil? Vou dar um exemplo nosso aqui. Você não está comendo pizza, vamos imaginar isso assim. Aí você vai a uma reunião que só tem pizza. Você vai estar aliviado ou vai estar sofrendo? Sofrimento. Eu estou comendo pizza, não estou comendo. O que eu quero dizer com isso? Jesus veio sem pecado e conviveu com pessoas pecadoras. Olha o sofrimento. Onde ele olhou pecado, conviveu no meio de pecadores. Vamos dar um outro exemplo. Você não fuma, nós não fumamos. É agradável ficar no meio. Fumar com vocês, isso é desagradável. É esse sofrimento de Jesus. Jesus já nasceu no ambiente de pecado. Você imagina os pecadores, normalmente, são os irmãos de Jesus, e consequentemente, outro tipo de sofrimento de Jesus foi que o caminho da obediência era um caminho de sofrimento. Vocês lembram aquele ocorrido, quando Jesus tinha 12 anos? Os pais de Jesus eram tão
tão responsáveis, né? Os pais de Jesus vão embora e esquecem Jesus para trás. Isso foi. Viram com isso? Depois de uma caminhada de 2, 3 dias, José fala: Maria, cadê Jesus? Não você não, comigo não. Vamos voltar. Eles voltam desesperados, Jesus estava no templo. E a Maria chega: Jesus, qual é a resposta de Jesus para ele? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Então Jesus, a vida de obediência de Jesus era uma vida de sofrimento. Era uma vida que tinha que passar por cima de um, de outro, para cumprir a vontade de Deus. E queridos, vamos dar uma pergunta aqui. Quando foi que Satanás começou a investir contra Jesus? Estão querendo? Exatamente. Eu queria ter um presbítero assim. Eu já tenho um presbítero assim. No seu nascimento tem gente que acha que Satanás atacou Jesus só na tentação. Desde qual foi a ordem de Herodes para os meninos? Matem todos os meninos. Era Herodes purinho ali? Tinha uns 12 pelo menos na cacunda de Herodes ali. Tinha uns 2 demônios ali montados em Herodes. Com certeza tinha. Então, queridos, dali para frente já começou a perseguição. Aquele fato, queridos, que concorda comigo que o que a mãe passa até chegar em Belém foi confortável em cima de um jumento? Não foi. Aí bate numa casa, não tem. Bate na outra, Meu presbítero vai ter um filho daqui a pouco. Nós já tivemos. Você ficaria satisfeito de colocar o seu filho no coxo para ele nascer? Eu não vou aqui, ó. Nós estávamos aqui nesse curral aqui. Foi assim que Jesus nasceu. A pessoa acha que o diabo começou a investir em Jesus no deserto. Não, o diabo. Ali foi o clímax. Um dos clímax. Porque lá no jardim do Getsemane, quem estava atormentando Jesus? O diabo também, pelo amor de Deus. Com certeza o diabo estava lá. Então, a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Né? E outra coisa que causava tristeza em Jesus era o quê? O ódio e a incredulidade do povo. Você imagina, aonde Jesus estava, chegava 5, 6 fariseus para afrontar Jesus. Tenta imaginar isso. Você vai pregar, você vai cantar, você vai ter um grupinho ali, olhando, esperando você errar para te criticar. O tempo todo. O tempo todo. E para piorar ainda, a incredulidade do povo. Será que ele é filho de Deus mesmo? Daqui a pouco de ressuscitar um. Será que esse poder vem de onde? Vem de Deus mesmo? Aí o que aconteceu? Quando Jesus expulsava demônios, o que os fariseus falavam? Ele expulsa por causa que ele é o príncipe dos demônios. Ele é Beelzebub. Imagina você fazendo coisa a parte de Deus, isso não causa sofrimento. E às vezes a gente para, né? A gente encontra com os crentes e fala assim: estou cansado, estou sendo caluniado na minha vida, sendo perseguido. Por que Jesus? Ele já nasceu perseguido, Se José e Maria não fossem obedientes a Jesus, no primeiro dia de vida de Jesus, ele poderia ter morrido. O anjo aparece para José e fala: José, some daí, vaza. Herodes quer matar Jesus. Vai para o Egito. Está lá no Egito e fala: José, pode sair do Egito, mas não vai para a Judéia, não, vai para Nazaré. O negócio está feio ainda. Então, queridos, o sofrimento de Jesus era desde a sua pequena idade. Jesus também, queridos, sofreu o peso da sua senso de responsabilidade. Imagina, meu querido, minha querida, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, hoje amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Imagina você, desde criança, você já saber que você vai morrer numa cruz. Você sabe o que vai acontecer isso. Você olha no madeiro e fala: daqui a tantos anos está aí. Você olha aquelas pessoas e fala: imagina a situação de Jesus. Quando Jesus foi separar os apóstolos, ele subiu no monte e a Bíblia diz que ele orou a noite toda para escolher 12. Cada nome que ele escolhia, ele sabia o que aquele nome ia fazer. Imagina quando foi a vez de Jesus chamar por Judas. Próximo na lista, Judas Iscariote. É esse aí. É esse que vai me trair. Judas, você vai ser meu tesoureiro, meu homem de confiança. Nosso Deus. Pedro, aquilo é que eu faço com Deus. Pedro, para. Você não vai passar de 3 tentativas, você vai me trair. Então, queridos, Jesus já tinha essa plena consciência dos seus seus. Era, queridos, também a perseguição não só de Satanás, mas a perseguição dos religiosos. Os religiosos
pensamento ímpio, dos crentes. Quando o crente resolve perseguir alguém, meu Deus do céu, nossa Deus, o crente tem uma habilidade para perseguir. É coisa de religioso, quando começa a perseguir alguém, é terrível. É isso que ele passou. Os homens baseados na Bíblia, eu disse, tanto no corpo como na alma. A essência do sofrimento de Jesus não foi só uma dor física, era angústia de alma. Jesus tinha plena consciência do pecado que estava sobre ele. A alma de Jesus, que Jesus fala no Getsemane, a minha alma está em profunda angústia. Eu não sei se tem como a gente dar um exemplo, é difícil, mas vamos imaginar isso, vamos imaginar que Deus aparecesse aqui pelo Espírito Santo, fala assim, olha, amanhã, presbítero Carlos, futuro presbítero Melito, Neide, evangelista Fabiano, pastor Camargo, de hoje para amanhã. Rapidinho chega 8h20 de novo, rapidinho chega 8h20, meu Deus do céu, é 8 horas da noite. Jesus já tinha visualizado e estava aproximando dele o quê? A ira de Deus contra o pecado. Ali no Getsemane, Jesus começou a sentir a ira de Deus contra o pecado, não contra ele, mas contra o pecado. E Deus tinha que fazer Jesus sofrer, tanto no corpo como na alma, porque o pecado atingiu o corpo e a alma da humanidade. Então o sofrimento de Jesus foi profundo, foi tanto no corpo como na alma. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento que alcançou toda a esfera do seu corpo. Tanto o corpo como a alma foram afetados pelo pecado. E aí ele tinha uma coisa interessante. A punição de Deus não podia ficar só no corpo. A punição de Deus contra o pecado tinha que ser tanto no corpo como na alma. Porque quando a pessoa for para o inferno, só vai a alma dela para o inferno? Não. Só vai o corpo, não, vão os dois. Porque os dois de comum acordo no pecado. Aí, Cristo, estamos vendo aqui, seu sofrimento resultaram de várias causas. Quais foram as? Jesus veio no mundo como escravo. Ele falou, eu vim para ser servido, mas eu vim para servir. Queridos, é normal, patrão, você chefe, passa a ser empregado, muda diferente, totalmente diferente. Foi isso com Jesus. Jesus, Senhor dos Senhores, ele vem e se coloca em posição de servo, de ouvir ordem, e obedecer às ordens do Pai. Outra causa do sofrimento de Jesus, ele viveu uma atmosfera pecaminosa. Tudo em volta de Jesus cheirava e muito mal a pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. A gente que às vezes faz regime, ou tenta fazer regime, como que é? Você está fazendo regime, alguém faz propósito, Mas você faz propósito de carne, aí que aparece churrasco. Nossa Deus, parece churrasco da onde você nem imagina. Eu estou num propósito de refrigerante. Aí você pode ter certeza que todo mundo, uma vez eu estava de propósito, fui numa casa, eu disse, pastor, comprei coca para o senhor, mas não como. Não posso beber essa coca, não. Então, queridos, tudo cheirava o pecado. O sofrimento de Jesus também, queridos, foi único. O que quer dizer isso, pastor? A sua capacidade para o sofrimento era proporcional ao caráter da sua humanidade, à sua perfeição ética e ao seu senso de justiça, santidade e verdade. Ninguém poderia sentir como Jesus sentia a dureza da dor, da tristeza e do mal moral. Por Jesus ser corretamente moral e eticamente falando, todas as outras coisas afetavam. Quer ver uma coisa simples? A gente não é nenhum ex-esperto em português. Mas quando você encontra uma pessoa que fala, que pronuncia um pouco pior que você, quando ela fala, o que acontece no seu ouvido? Dói, dói? Você fala assim, nossa, como foi isso? Você não corrige a pessoa, você... Aí está conversando a pessoa, porque a gente fomos. Porque nós fomos. Então imagina Jesus vivendo isso
constantemente. Vamos imaginar, vamos dar asa nossa imaginação. Jesus, 13 anos, sabia o que passava na cabeça do pai José. Ai, Jesus. Os irmãos pecando. Olha que tormento que era. Imagina aqui, imagina você aqui e podendo ler a mente do. Ela foi pra gente pra mim, mas não vai pra minha casa. Era isso que Jesus passava. Olha o problema de Jesus. Ele estava no lugar, Jesus estava, uma das cenas de Jesus, eles transparecer. Alguém vai me trair. Quem vai te trair? Aquele que levar a mão do bom junto comigo. Ele leva a mão, juntos vai junto. Eu falo, pô, Jesus, nem eu te dando um tiro para você fazer diferente. Eu te avisei que você ia fazer. Ele pega, aí Jesus vira para ele e fala, vai lá e faz o que o diabo colocou no seu coração. Jesus sabia. E isso era o sofrimento dele. Ele já teve. Então, somente Jesus poderia suportar esse tipo de sofrimento. Aí ainda usando a nossa imaginação, imagina que você está com uma pessoa, você está lendo o que a pessoa está planejando e o que ela vai fazer amanhã, você sabe que é contra você. A pessoa está ali almoçando com você, rindo, você está, rapaz, amanhã essa hora, o cara já arruma para mim. Você tem que passar por aqui. É esse tipo de sofrimento que Jesus sofria constantemente. E ainda teve seu sofrimento. Lucas 22, 28. Está todo mundo comigo aí? Tá. Fala para ele, Lucas 22. 27. Medita, medite. Então lê aí Hebreus 4:15 e Hebreus 5:7-8. E uma coisa interessante que vocês estão procurando, qual foi o primeiro público de Jesus depois do batismo? Qual foi? Satanás. A primeira pessoa que ele vai conversar é com o diabo. Meu amigo, geralmente a gente. É interessante, né? Quando você acaba de fazer um jejum, o que você espera? Esse, né? E lá, aleluia, vai receber vitória. Jesus está de cara no bichão. Deixa eu reclamar mais nada. Então nem tempo, a gente não pode reclamar não. Jesus acabou de fazer o jejum, quem aparece com ele, Lúcifer. E ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo aí. Ô Espírito Santo, e todos vão encontrar com Lúcifer? Meu filho, seu primeiro público é ele. Já tem que começar vencendo ele aí. Vamos lá. Lucas 22, 28. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Então Jesus está falando isso ninguém dos apóstolos. Olha, vocês estão vendo meus sofrimentos. Vocês têm estado comigo. João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Olha só a situação de Jesus. Jesus ora e fala, Pai, tira, mas eu sei que eu vim para isso. Vim para coisa gostosa que Jesus nos ensina. É você fazer uma oração e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Tem que aprender com Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse caso, mas todavia não seja como eu quero. Seja feita a tua vontade. É isso que Jesus ensinou. Vamos lá? Agora, Hebreus 4:15. A gente está procurando lá na letra Hebreus 5:7-9. No dia da sua carne oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao seu poder levar a morte, foi ouvido quanto ao que queria. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele parecer. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os perversos. Ele diz aí, ele ainda vivo levantou clamor com lágrimas por aquele que poderia livrá-lo da morte, mas ele foi obediente. Eles agora imagina, não foi só Jesus que sofreu. Imagina o seu filho, imagina, o que você imagina o seu filho? Chorando, pedindo, por favor mãe, por favor pai, não faça isso. Você fala, meu filho, tem que fazer.
Você vê seu filho escorrendo lágrima, adulto, sangrando de dor. Você vai, meu filho, e não tirar. Foi isso que aconteceu. E detalhe, quando que esse plano foi feito? Antes Aí ele viu, Adão está longe ainda. Moisés está longe ainda. Josué, Davi está chegando, já está chegando. Malaquias, Jesus agora pode descer. Pai, queridos, 33 anos. Quanto tempo está durando sua prova? Não sei se alguém está em prova aqui. Quanto tempo? Aqui Jesus durou 33 anos. 33 anos de prova. É muita coisa, meu irmão. Fora o que ele já sabia que iria passar. Vamos lá, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tentado e não pecou. Deus, não bebemos mais cerveja, em nome de Jesus, nem com álcool, mas sem álcool. Mas toda hora alguém se... Vamos cerveja. E você não pode. Não vou beber não. Queridos, vamos ser realistas. Não estou fantasiando não, é bíblico não, mas vamos ser realistas. Jesus, fisicamente, não estamos falando espiritual e depois do sacrifício não, Jesus fisicamente. Vocês acham que ele era feio ou um homem bonito? Um homem bonito. Ele era seguido de multidões. Você acha que ele não chamava a atenção de mulher? Como você chamava ou não chamava? Com certeza. Vocês acham que nenhuma mulher tentou de Jesus? Nenhuma. Oh, Jesus. A mulher, apesar de Jesus vinha de longe, ela também a perder tempo comigo. Eu já vi para minha filha, para por mim. Maria Madalena com 7 demônios, não tentou nada com Jesus. Nenhum dos demônios dela era pombagira. Poxa, meu Deus. Não estou falando de Bíblia não, eu acho. Tem 7, um tem que ser. Quase todo mundo demoniado tem uma pombagira lá escondida. Quase todo mundo. E demoniado tem uma pombagira, pode ter certeza. Posso falar uma? Por exemplo, às vezes eu tenho uma rapaz, falar comigo e às vezes você vê uma mulher assim. Continua falando. Não, Maria Madalena não vai ter essa. Não. Jesus amado, que isso? Jesus não se casou porque a função dele não era essa também, ele era procriado. Então, querido, Jesus sofreu. Então, estado de humilhação. Primeiro, encarnação. Segundo, sofrimento. Terceiro estágio, a morte. A morte de Jesus foi um estágio da humilhação. Vamos entender o seguinte, queridos. A morte é uma causa natural ou uma punição? Morte é punição. A morte é punição. A morte é punição. Pelo pecado. Pelo pecado. Então, o cara morreu, punição. O crente morreu, é punição. É punição. A morte veio para punição. Então, Jesus morreu não por ele ser pecador. Não. Se fosse por ser pecador, ele ia morrer? Não, Jesus não é pecador. Mas ele carregava sobre ele o quê? Todo o pecado da humanidade. Então, Jesus morreu como punição. Jesus morreu como punição à humanidade. Aí vem umas coisas interessantes. Jesus poderia ter morrido decapitado? Não. Poderia ter morrido esfaqueado? Também não. Não, pastor, não. Jesus só podia ter morrido crucificado. Aí vem um mistério gostoso. Os judeus não tinham essa prática de crucificar ninguém. Não tinham. Detalhe, os judeus também na época, eles não tinham poder judiciário para condenar Jesus. O poder de pena de morte na época só pertenceu aos romanos. Aí olha como que Deus planejou a coisa tão perfeita. Jesus chega a Pilatos, e qual é a sentença de Pilatos? E de Herodes também. Eu não achei falha nenhuma. Aí o que aconteceu ali? Na hora que Pilatos e Herodes falaram isso, o que é que eles falaram? Estamos condenando um inocente. É absurdo, mas foi o que aconteceu. Pilatos olha, examina a frente de Jesus, pergunta, fala, não tem nada não, manda eles para Herodes. Vai para Herodes se virar. Herodes
chega lá e fala, não é senador, não. Manda para Pilatos. Pilatos fala, não tem falha nesse homem. Ele põe Jesus Barrabás, lava as mãos, faz o que vocês quiserem. Naquela hora ali, o próprio governo romano se condenou. Concorda comigo? Se você condena um inocente, o que está falando? Eu cometi uma injustiça. Condenou um inocente, fez uma injustiça. Lógico. Então ali, queridos, era necessário que as próprias autoridades da época declarassem Jesus inocente. Porque se Jesus fosse morto por alguma falha dele, ele poderia nos justificar. Ele podia ser decapitado, esfaqueado, ou enforcado, cortado ao meio, nada disso. Por quê? Para os romanos, e Jesus foi crucificado mostrando que ele tinha sido condenado da pior maneira possível. Condenado de quê? Nada. Agora imagina, vamos supor que existisse pena de morte no Brasil. Olha só, você não fez nada, mas vai morrer assim. Foi isso que fizeram com Jesus. Ô Jesus, não achamos falha em você, você vai morrer da pior morte. Morte de crucificação. Um dos estágios da humilhação de Jesus. Quando Jesus morre, ele é humilhado publicamente. Humilhado por quê? Foi a pior morte dele. Segundo, porque ele foi inocentemente. Porque queridos, vocês concordam comigo? Quando você é penalizado por uma coisa que você fez, tem algum tipo de humilhação? É uma justiça. Você fez. Agora, quando você é caluniado, é condenado, é julgado por uma coisa que você não fez, a humilhação é muito maior. Foi isso que aconteceu com Jesus. Interessante sobre a morte de Jesus. Todo o sofrimento de Jesus, ele termina, ele culmina na morte de Jesus. Todo o sofrimento de Jesus. Interessante. Agora vocês podem assustar. Essa morte de Jesus, como redefinir morte aqui rapidamente? Eu já deu esse estudo aqui, então já tem uma base. O que é a morte simplificadamente falando? Separação, não é isso? Morte física, a alma se separou do espírito. Morte espiritual, a alma se separou de Deus. Morte eterna, queridos, Jesus estava aqui penalizado a morte eterna. Que isso, pastor? Sobre ele estava o quê? Todo o pecado da humanidade. E o pecado leva o homem ao quê? A separação de Deus. Naquela hora ali, Jesus estava neutralizando o poder da morte eterna. Então quem estava sobre ele? A morte eterna. Naquela hora ali, Jesus estava neutralizando o efeito maior do pecado. Porque, queridos, a morte física é parte da punição do pecado. A morte eterna é a punição definitiva do pecado. Concorda comigo? Morte física é um detalhe. Morte eterna é aquilo que o pecador tem que receber. Então, quando Jesus morre, ele... Paulo fala sobre isso. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Coríntios 15. Cada um pode ler um. Você vai ler para mim de 55 ao 58. 1 Coríntios, aos Coríntios 15, do 55 ao 58. Cada um lendo um versículo, por gentileza. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá a morte, o poder de ferir é o pecado. E o que dá o pecado, o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não sei mais. A pergunta foi 58. 58. Vamos lá, gente. Olha o 58 alguém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre ajudantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho vai ao Senhor. Então o que acontece? Paulo perguntou onde está o agrilhão, onde é o pecado. Então o que Jesus fez? Onde o pecado? Ponto final, acabou. Acabou. Ah, o diabo, não, já estava vencido. Já estava perdendo muito tempo. Se o diabo tivesse vencido ele, Jesus, ele está acreditando em Jesus. O diabo já
Toda vez que citou na cruz, Jesus venceu o quê? O pecado e a morte. Porque, queridos, vamos deixar uma coisa clara. Quem que você tem que temer? De quem você tem que correr? Não é do pecado? Resistir ao diabo? Então, eu resisto correndo? Então, eu tenho que correr de quem? Da carne, do pecado. O diabo tem que ficar e resistir. Então, o que nós temos que nos preocupar? Com o diabo ou com o pecado? Com o pecado. O diabo é presa fácil para a gente passa. Não, é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Queridos, o diabo conseguiu em algum momento envergonhar o apóstolo Paulo? Alguma vez? Não. Alguma vez com Pedro? Não, por ninguém. Essa pergunta aí vocês têm que saber que é fácil, né? Quantas vezes que Davi tinha que colocar a mão na cabeça de Saul para expulsar o demônio? Quantas vezes? Nenhuma. Ele só tocava. Ou só imagina, se tocando demônio caindo por aí. Davi só tocava, o demônio saía de Saul. Só tocava. O que está provando isso, queridos? Que nós... Quer ver? Outro texto aí, anota esse texto aí. Anota e lê. Romanos 16, 20. Olha o que Paulo fala. Paulo é um homem centrado e bem bíblico. Romanos 16, 20. Olha o que diz aí. Quem vai arrebentar com o diabo? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quem vai esmagar Satanás? Deus. Quem vai ser o instrumento de Deus? Nós, nossos pés. É Bíblia. Não tem como escorrer. É Bíblia. Então o nosso maior inimigo é quem? O diabo? Não. Não, o pecado. O pecado. O pecado nos deixa debilitado, o pecado nos enfraquece. Então, queridos, terceiro estágio da humilhação de Jesus, morte. Quarto estágio, sepultamento. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza. Em alguns lugares que nós vimos 10, presbítero, Atos 2, 27 e 31, e evangelho. Gênesis 3:19, Salmos 16:10, Atos 2:23 e 31 e Atos 13:34 e 35. Vamos lá. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes da terra, porque dela foste tomado. Por quanto és pó, e em pó te tornarás. Pois não deixarás a minha alma sofrer, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vamos dar uma paradinha. Primeira coisa, por que o sepultamento era humilhação para Jesus? Do pó voltarás. Jesus ele morte. Ele ia para um lugar que ele não veio. Ele ia para um lugar que ele não veio. Chefe. Aí o cara vai e me coloca como eu sou chefe de uma repartição executiva. Eu fui exaltado e fui humilhado. Fui humilhado. Me colocaram da onde eu não vim. Foi o caso de Jesus. Jesus vai ao pó, mas quem veio do pó com Jesus foi a raça humana. Aí, depois, não deixará minha alma, como diz? No inferno. O que é isso? Por um período, Jesus estava submetido ao poder da morte. O poder da morte. Agora, vamos analisar. Quem Jesus era? Príncipe da eternidade. O Pai da eternidade. Submetido ao poder da morte. Tem alguma graça nisso? Não é humilhação isso? O Pai da eternidade submetido ao poder da morte. Aí uma coisa interessante é o que, queridos? Quando Jesus morre na cruz, o que ele fala?
Pai, em tuas mãos entrego meu Espírito. Aí já vamos entender outro mistério. Aí já vamos começar a entender. O Espírito de Jesus pôde ir para o inferno? Por que não foi? Ele entregou para quem? Para Deus. Então o Espírito de Jesus estava onde? Com Deus. O que estava sepultado? Somente o corpo. O corpo. Próximo texto, vamos lá. Atos 2, 27 e 31. 27 ou 23? Não, Atos 2, 27 e 31. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Entendeu, amém? Isso. Mesma coisa. Davi sabia o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Opa, o que Davi está falando aí? Que Deus, Davi já sabia que Deus iria ressuscitar Jesus. Não vai deixar que o corpo dele apodreça na sepultura. Aí a gente sabe, os estudiosos sabem melhor do que eu. Quanto tempo que um corpo demora para começar a se decompor? Não é assim? 48 horas. A gente fala que Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas deu 72 horas? Não deu. Ele morreu por volta de meio-dia. 5, 6 horas da manhã já estava de pé, no domingo. Porque as mulheres chegaram lá. A gente fala que as mulheres foram lá, tudo incrédulo. Que isso? Tudo incrédulo. Elas foram no sepulcro para quê? Para fazer um culto de ação de graça? Elas foram lá para passar perfume no corpo de Jesus. Chegaram lá, quem vai tirar a pedra? Mas já foram tirar. Cadê Jesus? Não. Por que procurais entre os mortos o que vive? Não está mais aqui não, ele já foi embora. Então, queridos, Jesus foi prometido que iria ressuscitar. Então, o sepultamento era uma humilhação para Jesus. Agora, Atos 13, 34 e 35. E o que ressuscitará dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, mais uma vez, falando que, olha, vai para a sepultura, vai descer, é uma humilhação, mas não vai ver a corrupção. Não vai ficar ali entre os mortos. Eu vou te tirar de lá. Então, queridos, o sepultamento não iria permanecer lá, mas era um estado de humilhação. Ser sepultado é ir para baixo, portanto, uma humilhação. O sentimento dos cadáveres foi condenado por Deus para simbolizar a humilhação do pecador. Então, foi o próprio Deus que mandou sepultar cadáver. Enterra o pecado. Veio o pó, vai voltar para o pó. Então ali Jesus foi até onde a humanidade pode ir para resgatar por completo a humanidade. A Bíblia diz que o ser humano em Cristo, o que significa o batismo cristão? Isso é fácil. Isso significa não é o ato todo não. Quando o homem é mergulhado nas águas. O que isso significa? É desvio do pecado, morte, seria o quê? Que Paulo, vamos juntar isso, o que Paulo fala? Sepultamento do velho homem. Sepultamento do velho homem. Então vamos deixar claro, quando fala que as pessoas foram sepultadas em Cristo, está falando do quê? Da morte do velho homem. A sua velha natureza fica ali na água. Fica ali, acabou. Está sepultado com Jesus. Por isso que é o ato de você mergulhar e trazer um símbolo. Então, queridos, o que mostra que sepultamento é parte de humilhação. Uma pessoa já batizou. Meu querido, olha só, não há a menor lógica. Mas Paulo fala, um só Senhor, um só Espírito e um só batismo. Paulo fala claramente. Então
batismo. Porque o que é o batismo? O que é o batismo? Sepultamento do velho homem. Quando desceu as águas, sepultou o velho homem. Então, se você vê alguém morrendo no batismo, o cara não queria largar o velho homem. Aí mora afogado. O cara mergulhou, sepultamento do velho homem. Quando ele levanta, quando ele é trazido de volta, ele é revestido do novo homem. Não é quando ele desce, não, é quando ele sobe. Nós somos batizados. Por exemplo, a gente se quiser batizar de novo. Não pode. Não, depois, não tem feito. Deixa eu dar um exemplo aqui. É difícil dar um exemplo de coisas espirituais no mundo material. Como é que eu dou um exemplo aqui? Vamos imaginar qual é isso. Vamos imaginar que você está devendo para o banco R$1.000. Você foi lá e deu R$1.000. Se você colocar mais 1.000, vai fazer diferença na sua dívida? Não, já foi pago. Está devendo 1.000, colocou 1.000, pagou a dívida. Colocar mais 1.000 para a dívida, quer dizer, não, está lá, não está. Não faz diferença para a situação que você estava. Então você batizou, você botou o velho homem. Ah, mas se eu voltar a pecar, não, mas o velho homem está sepultado. Você nunca, como que eu vou dizer isso? Você nunca mesmo, nunca vai voltar a ter aquilo que você tinha antes. Não, pastor, não. Você vai fazer os pecados, mas aquela velha natureza foi sepultada. Mas é aquele batismo que quando a pessoa batiza não é aquele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem umas que fazem. Não, mas o batismo não é no nome dos três, é complicado, né? Aí, estou falando batismo corretamente bíblico. Batizou corretamente, não tem para onde correr. Está falando nessa questão. Existe mais um só. Um só batismo, um só espírito, um só batismo, isso. Então, o batismo da Igreja Católica não poderia ser respeitado para quem é batizado por mais velho? Porque como crianças falam que não, que ali a criança não tem pecado, então aquele batismo não tem validade. Não, a criança tem pecado sim. Tudo bem. Então, aquele batismo não podia ser respeitado pelas outras igrejas? É pelo significado do batismo. Para a Igreja Católica, o batismo salva. Para a Bíblia, o batismo não salva. O batismo só simboliza que a pessoa tem comunhão com Deus. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Marcos 16, 16 e 17. Só 16 só. Marcos 16, 16. Porque o que acontece? É o significado. Mas mesmo assim, o Papa não passa por cima da palavra. Como assim? Você está dizendo que tem que ser só um batismo, um batismo. Não, porque se for por aí, em candomblé, em romantismo, também tem batismo. Mas qual é a finalidade deles? Não é a mesma da nossa. É igual o catolicismo, eles não batizam por nossa finalidade. Pode ler aí para mim, por gentileza. Marcos 16, 16. Deixa eu pode ler. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quem crê e for batizado, quer dizer o quê? Quem tem a decisão tomada, aí foi batizado. Então, qual é a decisão tomada? Crê no quê? Em Jesus. Eu creio em Jesus, como meu único suficiente Salvador. Aí fui batizado. Opa, esse batismo, ok. A Igreja Católica prega que se a criança for batizada, ela morre, se morrer, vai ficar pagando. Quer dizer o quê? Vai ficar pagando todo mundo sem eles nem mesmo, não. Tem lugar nenhum na Bíblia escrito isso. Certo? Então vamos lá. O batismo de Jesus, o sepultamento, né? O sepultamento de Jesus também faz parte da sua humilhação. E o sepultamento de Jesus não serve apenas para provar que Jesus estava realmente morto, mas também para remover os terrores do sepulcro para os remidos e santificados para ele. O que quer dizer isso? Agora, eu e você não temos mais que ter medo do sepultamento. O que Paulo diz? Que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou no lucro. Logo tem gente que tem morte, medo da morte, né? Eu não quero morrer, não. Por que eu tenho medo da morte? Só crente na questão. Que isso? Não é para a gente ter medo da morte. É para ser prazeroso. Mas se entrar um cara que todo mundo for, eu vou matar, meu amigo. Vai ser difícil ficar aqui. É a descida do Salvador ao Hades. O que acontece aí, queridos? Alguns textos, nós vamos ler os textos. Então,
19. Fabiana, evangelista, João 3. Não, esse não. Nelito, 1 de Pedro 4, de 4 a 6. São textos que dão uma ideia fortíssimas que Jesus desceu ao Hades, desceu ao inferno. Mas nós vamos ver que os textos não são taxativos. Bom, então, começamos em Efésios 4:9. O que quer dizer que ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isso é, até o mundo dos mortos. Queridos, aí alguns querem falar, aí, ó, quem está falando que Jesus desceu ao Hades? Primeira coisa, o mundo dos mortos não quer dizer, não está falando que é o inferno, não. Cemitério é mundo de quem? Dos mortos. E vamos ter uma coisa certa, vamos ser sinceros, a vida nossa acaba na sepultura, sim ou não? Não. E o que Jesus fala? Por um acaso Deus é Deus dos mortos? Ele fala que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão mortos? Não, ele é Deus do vivo. Então, desceu a região dos mortos, é sepultamento. Outro texto. Vamos lá, outro texto. Salmos 16. Isso. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então quer dizer, por que aí fala que não vai permitir que o teu santo veja corrupção? A alma de Jesus, em qual momento, se você morrer, que você vai se encontrar com Deus? Vou parar de respirar. Depois, não, você morreu, você vai encontrar com Deus. Antes, você morreu, você vai com Deus. Então, com Jesus não foi diferente. Quando ele fala, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, o que aconteceu? O espírito dele saiu do corpo e foi para quem? Foi para Deus. Só estava o corpo de Jesus. Então é nesse texto, é essa explicação de Salmo 16. Deus, apesar de Jesus estar com todo o pecado nas costas dele, Deus permitiu Jesus ir lá no inferno? Não permitiu. Vamos ver outro texto, os outros textos são mais puxados. 1 de Pedro 4, de 4 a 6. A herança incorruptível, incontaminado, que não se pode deixar, guardada no céu para amor. Os mediante a fé está guardado para o Cristo de Deus para a salvação, e a fé para se revelar no supremo. Porque vós grandemente vos alegrais, ainda que a dor importa, sendo necessário, estejais no fogo incontestável com várias tentações. Então o que quer dizer? 1 de Pedro 4, 4 a 6. Eu não sei se isso aí outra é 1 de Pedro 3. Isso. E acha estranho não correr o mesmo desempenhamento de solução, lastimando de vós. Dar conta ao que está, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos vossos, para que na verdade conseguiu usar o segundo como tratar. Aí dizem que os mortos, aqui o Evangelho foi pregado, evidentemente, não estavam mortos ainda, quando ouviram a sua pregação, visto que o propósito dessa pregação era, em parte, que fossem julgados na carne segundo os homens. Está falando do quê? Do tempo que eles ouviram ainda quando estavam vivos. Então eles ouviram o Evangelho. Então o que quer dizer? Não tem como, analise comigo, outro texto que vai ser lido vai ser mais profundo ainda. O que adianta você pregar para morto? Vamos supor que você pudesse ir no inferno e pregar para o Espírito
estão lá. E aí resolveu o quê? Nada. Segunda parábola, do rico e do Lázaro, quem está no inferno? Ah, pastor, mas é uma parábola. Mas quem contou a parábola? Jesus. Não foi qualquer um que contou a parábola, foi alguém que conhece. Segunda parábola de Jesus, do rico e do Lázaro, quem está no inferno, ele tem acesso visual e auditivo a tudo que acontece. Então as pessoas que estavam no inferno viram Jesus nascer? Sim ou não? Sim. Viram Jesus morrer na cruz? Viram. Precisava alguém lá falar com eles? Bom, eles viram. Certo? Vamos lá. 1 Pedro 3, 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados da verdade, na carne, vivificados pelo Espírito, o qual também foi e pregou o Espírito sem prisão. Então corre aí. O espírito de prisão que estava lá preso no inferno, não. A ideia não é essa. A ideia não é que Jesus foi lá, né? Tem até um cântico bonito, aquele cântico que conhece mais gente, né? Jesus foi ao inferno, o diabo começou a ouvir uns passos, e aí falou, Jesus está vindo aí. Não tem base dele. Pastor, já me passou famoso pegando assim. Jesus desceu no inferno lá, Não, já me falaram, Jesus desceu no inferno, tomou a chave do diabo. Que chave? Que chave? Chave é autoridade. Desde quando que Deus deu autoridade para o diabo? Gente, tem coisas que é só você ir pela lógica. Por que é que Deus daria autoridade ao diabo ao ponto de lhe dar a chave na mão? Era a chave da morte dele, né? Não, nunca foi. Nunca foi. O que que Jesus fala? Qual o corpo? Vocês devem ter esse. Deus. Você não deve ter medo do homem para te matar, não. Você não tem medo, não. Tem Tem medo de Deus, que ele pode te matar e ele te matar. É isso que acontece. O pessoal está muita regalia e poder do diabo. Agora puxa pela memória, vamos puxar pela Bíblia. Vamos puxar pela Bíblia. Vou contar um caso aqui que eu acho que poucos se lembram. O rei Acabe queria ir para a guerra. Alguém lembra desse fato? Ele queria ir para a guerra, aí chamou Josafá, o rei de Judá. Acabe era de Israel, Josafá de Judá. Aí nós vamos para a guerra. Aí eles vamos para guerra. Vamos procurar um profeta de Deus. Aí Acabe falou assim, ó, tem um aí, não vai memória, o nome dele é Micaías. Tem um aí, ele só fala mal de mim, só fala coisa ruim para mim, não estou nele. Aí eles chamam Micaías, aí Micaías diz, não, rei Acabe, pode ir, que vai dar certo. Aí o rei Acabe vira para ele assim, não fala mentira, fala a verdade. Ele fala, olha, meu Deus me revelou. Olha só que profundo o mundo espiritual. Meu Deus me revelou que teve uma reunião e ele, Deus, queria saber como ia fazer para você ir para a guerra, para você morrer na guerra, cara. Aí Deus me revelou que saiu um espírito até Deus e falou assim, eu sei como. Deus falou, então me fala como que é. Eu vou ser mentira na boca dos profetas para que mintam e ele vai para a guerra. O espírito, para colocar mentira na boca, pediu permissão para quem? Para Deus. Então, o diabo tem autorização para fazer alguma coisa sozinho? Vamos para por aí não, isso é novo, né? Isso é um texto novo. Jó, como que foi a situação de Jó? Como que acontecia antes? O diabo ia lá, Senhor, vou tentar Jó. Toca no que ele tem. Voltou, Senhor, Jesus está vendo? Não blasfemou, toca na perna, agora toca só na perna, não toca na vida dele. Já foi lá, tocou na perna. Aí vamos para o Velho Testamento. Para mim, Velho Testamento e Novo Testamento é a mesma coisa, mas vamos para o Velho Testamento. Abra a Bíblia de vocês, Lucas 22, do 30 até o 32. Pronto, vamos para o Novo Testamento, palavras do Mestre Jesus. Não tem para onde correr. Lucas 22, do 30 ao 32. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 22? 22, 30 a 32. Olha o que deu, né?
Jesus continuou: Simão, Simão, escuta bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Aí dá uma pratinha aí. Olha como Jesus falou, aquela versão, gostei dessa versão sonho, vou comprar uma Bíblia dessa versão. Quem Jesus falou? Satanás já tem a autorização de quem? De Deus. Já tem a autorização de Simão Pedro para peneirar, para te tentar, para te arrebentar. Mas eu estou rogando por você. Então, como que acontece, queridos, no mundo espiritual? Satanás vai até Deus e fala assim: deixa eu tentar a caldo de leite. Deixa, Deus fala: tá bom, vai lá. Quando ele vem para tentar, quem já está lá do lado do Pai? Jesus fala: Pai, deixa não. Não, deixa não. Deus fala: tá bom, manda um livramento para ela. O diabo não tem autonomia, essa palavra eu gosto de falar contra ele. O diabo não tem autonomia para nada. Uma curiosidade, pastor. O diabo ele está em todo lugar com terra, mas é rápido, vocês não entendem. Mas o livramento chegou antes dele. Chegou antes dele, isso aí. Porque, queridos, não quero assustar ninguém. Cada um de nós, isso não é bíblico não, mas eu não tenho dúvida. Cada um de nós é acompanhado por um, por dois, por três demônios. Não se iluda. Você tem milhares de anjos, mas tem demônio observando. O diabo, como o presidente falou, não é onipresente, mas ele tem demônio e ele não tem nada para fazer. O que tem para fazer? Não sei se perturbar a gente. Aí que viu os fofoqueiros, já achou a fusão dos fofoqueiros. O fofoqueiro já tem parte com bicho. Aí eles olham e chum, leva o diabo chega até Deus. Senhor, ó, o que quer? Tem que fazer isso. Aí Deus autoriza ou não, mediante a intercessão de quem? De Jesus e do Espírito Santo. Então, por que a gente está falando isso tudo? Mostramos biblicamente. O diabo nunca recebeu da parte de Deus autorização para nada em definitivo. Então ele até a chave do inferno. Bom, e detalhe, queridos, biblicamente nós acabamos de falar. Jesus venceu a morte aonde? Do pecado, aonde? Na cruz. Quando ele falou, está tudo consumado, aí acabou tudo. Não tinha que vencer mais ninguém. O que diz lá em Gênesis 3,15? Ela vai ferir seu calcanhar e você vai ferir a cabeça. Aonde que Jesus feriu a cabeça de Satanás? Na cruz. A nossa vitória foi consumada na cruz, sobre o pecado. E a vitória sobre a morte? Na ressurreição. Quando Jesus ressuscita, acabou o problema. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ainda que os textos são coisas impossíveis de acreditar. Porque, primeiro, o Espírito de Jesus foi entregue. Certo? Então não tem como. Se o Espírito foi entregue a Deus, e a Bíblia fala isso claramente, que após a morte segue o juízo. Eclesiastes 12, o qual vai à terra e o Espírito vai a Deus do feito, do Deus. Agora vamos imaginar simples. Você e eu fomos feitos fisicamente pelos nossos pais. Mesmo assim, o nosso espírito vai a quem? A Deus. E Jesus, que foi obra do Espírito Santo, para onde que o Espírito dele está? Por mais que a gente queira florir, não tem para onde a gente correr. Se o meu espírito, o seu espírito, nossa alma, meu espírito, morremos e vai para Deus, e Jesus, que já lá o Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Quando ele falou isso, deu terremoto, morreu, ressuscitou, rasgou. Acabamos com o estágio de humilhação de Jesus. Quais são os 5 estágios? Encarnação, sofrimento, morte, sepultamento. E a descida ao Hades. Mas o que quer dizer isso? É que Jesus sofreu angústias do inferno. Jesus sofreu a dor como uma alma tivesse ido no inferno. É isso que quer dizer a angústia do inferno. A dor de Jesus, no Getsêmani principalmente, foi como tivesse ido no inferno, aquela angústia, aquela dor. É isso que eu tenho que entender. Jesus sofreu toda a penalidade da ira de Deus.
Foi aonde? Getsemane. Prova disso que ele transpirou sangue. Certo, queridos? Então, quando fala que Jesus desceu ao inferno, é no sentido do quê? Espiritual. Que a alma de Jesus foi moída, a alma de Jesus foi levada ao extremo do sofrimento que o ser humano fez do inferno, que ele adentrou a mais profunda humilhação do estado da morte. Foi isso que aconteceu. Aquela dor que Jesus sentiu, as angústias provocadas pela morte espiritual, pela morte que separa o homem de Deus. Ali Jesus sentiu-se separado completamente de Deus. Não estava, mas ele sentiu a angústia do inferno. Amém? Com a graça de Deus.